Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa da nossa série que já se estende por mais de 10 anos, aqui na Século XXI, todo domingo no Pôr do Sol, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Você é a razão da nossa alegria e a causa do nosso esforço. Possibilitar a todos os fiéis católicos e homens de boa vontade uma catequese quanto possível séria e aprofundada a respeito de assuntos relevantes da nossa fé católica apostólica romana. E um deles, os salmos na nossa vida, é o que estamos a desdobrar já há vários programas e ainda estamos na parte introdutória. Ou seja, estamos mostrando a importância do argumento e também a relevância, o lugar, o papel dos salmos na vida dos judeus. É a oração, o livro de oração por excelência dos judeus, o livro de oração por excelência de Jesus e, obviamente, por causa disso, o livro de oração dos cristãos. Dentre todos os livros da Escritura, esse, quanto à oração, é o mais importante. Ele contém 150 belíssimas orações com gêneros literários diferentes e explorar os aspectos mais importantes num panorama geral é o que ainda estamos a fazer antes de começarmos a estudar os salmos versículo por versículo, a começar do Salmo 1. Terminamos o nosso encontro anterior refletindo o parágrafo 2585 do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo dedica 5 parágrafos para os salmos como oração da Assembleia. Agora, nós vamos explorar o parágrafo seguinte, isto é, o parágrafo 2586. Nada melhor que ter uma introdução bastante aprofundada com a Igreja, com o Catecismo, que é o ensinamento oficial da Igreja Católica. Vamos ao texto. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Refere-se aos que oram e a todos os homens. Sobe da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração de sua igreja. Eu penso que o catecismo aqui foi extremamente feliz ao apontar diversos aspectos do saltério, que é uma oração que, na verdade, foi composta. Não sabemos exatamente a data da redação do primeiro salmo, nem a data da redação do último salmo. Podemos precisar que os salmos redigidos pelo rei Davi foram redigidos numa época, porque nós sabemos o ano em que nasceu Davi e o ano em que ele morreu. Mas não sabemos a datação de muitos outros salmos, porque não sabemos os seus autores. Nem sabemos onde eles foram redigidos. Reparem que a igreja aqui diz que os salmos traduzem a oração, a fé, dos judeus da Terra Santa e da diáspora. Ou seja, o que é a diáspora? Existiram várias diásporas na história do povo judeu, desde que ele tomou posse da terra prometida com Josué, até o pós-morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamente o ano 70
da era cristã, quando o imperador enviou, o imperador romano, diante de uma rebelião provocada pelos judeus, enviou um exército liderado pelo general Tito, futuro imperador, para abafar essa rebelião. E Tito invadiu Jerusalém, saqueou o templo, destruiu a cidade e os judeus se espalharam. A diáspora significa a dispersão. Os judeus que, fugindo e também por outros motivos, se afastaram da Terra Santa e foram viver em regiões distantes. Europa, Ásia, África e assim por diante. E onde quer que os judeus estivessem, eles celebravam a sua fé. Eles não somente oravam com os lábios, mas também redigiam orações. Hoje, os exegetas sustentam que é grande a possibilidade de muitos salmos terem sido redigidos fora da Terra Santa, como vários livros do Antigo Testamento, escritos em grego, foram escritos fora da Terra Santa, mas escritos pelos judeus. E isso, de forma alguma, abala, compromete a nossa fé na inspiração divina e na canonicidade dos livros sagrados. O texto diz também que os salmos são uma oração ao mesmo tempo pessoal e comunitária, e essas duas dimensões são indissociáveis. Nós sabemos quando um salmo é notadamente, principalmente, destacadamente ou sobretudo, sobretudo com uma conotação pessoal, quando o salmo é redigido na primeira pessoa do singular. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se é meu pastor, obviamente que quem está falando, quem está escrevendo, está se identificando com o texto, ou seja, a autoria é dele. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Esse salmo, claro que ele pode e deve, e foi cantado, recitado pela comunidade, pela Assembleia inteira. Nas nossas missas católicas, quem é que não conhece alguma melodia do Salmo 22? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada me faltará, etc. Nós, brasileiros, conhecemos esse canto. E é o canto 22, é uma melodia belíssima. Mas tem o eu, nada me faltará, é o meu pastor. O enfoque aqui é principalmente pessoal. Pensemos um outro salmo pessoal, o salmo que Jesus pronunciou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo recitado por quem está sofrendo. Quem recitou aquele salmo estava passando por uma situação extremamente dramática, parecida com a que Jesus experimentou na sua agonia e no Calvário, até ao Calvário. E Jesus toma para si, para a sua pessoa, esse salmo que tem uma dimensão notadamente pessoal, individual. Mas há salmos também que não têm a palavra na primeira pessoa do singular. Os verbos não são conjugados na primeira pessoa do singular, ou presente, ou passado, ou futuro, mas tem uma dimensão, digamos assim, meta-histórica. Vou dar um exemplo. O Salmo 32 me veio aqui agora à mente. Exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara, entoai-lhe hinos na harpa de 10 cordas. É esse o salmo que diz, dentre outras coisas, quem não conhece, feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, é um salmo que não tem notadamente uma dimensão, uma conotação pessoal, mas comunitária. O povo todo reza, o povo todo celebra.
Aqueles hinos que exaltam a intervenção de Deus, a libertação do Senhor, os fatos, os prodígios que Ele operou na história, celebrando a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, que dissipou os inimigos, que destruiu os planos dos malvados, que triunfou diante dos adversários. Então, os salmos traduzem essa multiplicidade de situações, de condições, de acontecimentos, de circunstâncias que, evidentemente, traduzem a vida do povo hebreu. O povo hebreu é cada um dos hebreus, cada um dos judeus, mas também cada família, cada tribo, cada nação, cada momento, cada acontecimento, bom ou mau, trágico ou jubiloso, onde Deus está presente, onde Deus se revela como Senhor, como Salvador. Também traduz os acontecimentos mais dramáticos, sofridos, lancinantes, de uma nação que, angustiada, clama ao seu Deus, que não encontra salvação senão fora, senão perto do Senhor. Quando está longe do Senhor, reflete sobre a sua iniquidade e conclui que o mal que está experimentando por vezes, é por causa do seu pecado e assim por diante. É a oração que Cristo assumiu como sua. É a oração oficial da igreja, porque os apóstolos recitaram os salmos, a imitação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, um livro não somente fantástico, não somente muito bem redigido, não somente algo impecável, uma beleza de redação, de gêneros literários, de uma poesia indiscutível, de uma grandiosidade de natureza histórica e teológica, mas principalmente um livro de fé. Livro composto por pessoas de fé, livro conservado por pessoas de fé, livro recitado por pessoas de fé e, portanto, livro que sustenta a fé, livro que consolida a fé, livro que é um parâmetro imprescindível, fundamental para sustentar, fortalecer a fé dos judeus primeiro e dos cristãos. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, ainda dedicado aos prolegômena, ou seja, a introdução ao estudo dos salmos na nossa vida, os salmos na vida do cristão, argumento da mais absoluta relevância, porque o livro dos Salmos é o livro oficial de oração dos judeus. Também é o livro oficial de oração dos cristãos, dentre todos os livros da Palavra de Deus escrita. Continuando com o Catecismo da Igreja Católica, agora, já vimos o parágrafo 2586 no primeiro bloco. Vamos ver o outro parágrafo, o parágrafo seguinte, 2587. Como sabemos, o Catecismo da Igreja Católica dedica 5 parágrafos dos mais de 2.800 dessa obra vastíssima aos Salmos, a oração, a vida da Assembleia Cristã, a oração que fortalece a vida da Igreja, a Assembleia congregada pelo sangue de Cristo na força do Espírito Santo. Com a palavra, o Catecismo, parágrafo 2587. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nelas contido. No Saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus
e a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a orar. Interessante a distinção aqui que a igreja faz entre os outros livros da Escritura e os salmos. Os demais livros da Escritura narram, descrevem Deus agindo. Pensemos, por exemplo, um livro histórico, o livro de Josué, ou o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, onde nós temos a narrativa da história de Israel. Os seus reis, nasceu, fez isso, fez aquilo, agradou ao Senhor, não agradou ao Senhor, fulano foi chamado por Deus, aconteceu isso. Então temos uma narração descritiva da história, ou seja, fatos sendo narrados, cenas sendo descritas, acontecimentos se desdobrando e Deus, por suposto, como o grande protagonista da história, Deus agindo na fé de Israel, na vida de Israel, na história do povo de Israel, também está sempre presente. Seja agindo imediatamente, ou seja, sem precisar da mediação de ninguém, seja agindo mediante os seus instrumentos humanos, agindo pelos reis, agindo pelos profetas, agindo pelo povo, pelo seu exército, por figuras individuais, tomadas isoladamente, e assim por diante. Bem, nos Salmos, nós temos uma lógica diferente. Nós temos o orante, o crente, isto é, eu creio em Deus, eu adoro Deus, eu louvo Deus. E por isso o bendigo, o glorifico, o exalto pelos seus feitos. É claro que é uma descrição, por exemplo, peguemos o Salmo 33, bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios, glorie-se a minha alma no Senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem, olhai para ele a fim de vos alegrardes e não se cobrir de vergonha o vosso rosto, pois este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. Aqui nós temos uma narrativa diferente. O Senhor livrou, ou seja, o Senhor agiu. É uma descrição, não deixa de ser uma descrição, porque constata uma intervenção de Deus na vida do aflito, na vida do angustiado. Mas é uma descrição com uma finalidade de exaltar, de magnificar, de dignificar, de glorificar, de louvar, de bendizer, de agradecer a Deus por Ele ter feito maravilhas. E é isso que torna o livro dos Salmos um livro de oração. E é isso que torna o livro dos Salmos um hino, um livro de louvor, de bendição, que são palavras, adoração, glorificação, intercessão, súplica. Todas essas realidades caracterizam a oração. Nos demais livros, nós não temos isso. E se temos, temos isoladamente algum adendo, alguma reflexão em termos de louvor, de ação de graças, mas que não é a temática principal do livro. Sim, se nós buscarmos nos livros históricos, como eu já disse, Josué, primeiro e segunda Crônicas, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro Samuel, segunda Samuel, qualquer livro dos 16 históricos do Antigo Testamento, ou até dos livros proféticos, cujo gênero literário é diferente, nós não vamos ter o livro não é perpassado por uma finalidade de oração. Ainda que tenham versículos nos livros históricos, nos livros sapienciais, nos livros proféticos de oração,
não é a temática principal, porque o gênero literário histórico tem características históricas. Os livros sapienciais têm características sapienciais, ou seja, refletir máximas de sabedoria da fé de Israel, ainda que refletindo sobre o agir de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas são livros que trazem ensinamentos de sabedoria, não de oração. Então, os salmos têm essa característica. A finalidade deles eles estão centrados num fato: Deus, na sua grandeza, na sua majestade, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é onipotente. Todas as prerrogativas divinas são o conteúdo principal dos salmos. Deus no seu ser e Deus no seu agir. E porque Ele é, e porque Ele faz. E porque Ele, na sua essência abscôndita, grandiosa, transcendente, eterna, merece ser louvado, merece ser honrado, merece ser glorificado. Também o merece pelos seus interventos na história, pelos seus acontecimentos, pelo seu dedo, pela sua providência, pela sua intervenção prodigiosa nos acontecimentos individuais do aflito, do pecador, do miserável, do angustiado, do que está passando por privação, mas também do povo que peca, que se afasta de Deus, que a Ele recorre, que está sendo acossado pelos inimigos, que está sendo ameaçado por forças alheias a Israel, as nações que se mancomunam contra Israel e que estão ameaçando destruí-la, e o povo recorre, o povo invoca, e a nação se dobra, adora o Senhor, clama por sua intervenção. Acontecimentos passados, pedindo, suplicando para não sucumbir, acontecimentos presentes, o Senhor está agindo na nossa vida, o Senhor Ele vai agir, Ele vai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Podem cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, nenhum mal te atingirá, porque o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Esse é o Salmo 90. Pois bem, Deus que interveio, Deus que intervém e Deus que intervirá. Quando Ele interveio, o Salmo agradece, o Salmo bendiz, o Salmo glorifica, o Salmo exalta, o Salmo louva, o Salmo engrandece. Aqui está o grande manancial, o inexplorável, o inefável tesouro dos salmos na nossa vida. Está terminando mais um programa a respeito da introdução, é um programa de introdução ao livro dos Salmos. É muito importante a gente mastigar, sem nenhuma pressa. Com a igreja, estamos com o Catecismo da Igreja Católica, essa riqueza para despertar em quem ainda não tem, ou se tem, arrefeceu, o amor pelo livro dos Salmos. A necessidade de se dobrar diante de Deus com essas palavras e aprender ou retomar, intensificar aqueles elementos que são tão necessários na nossa vida para nos mantermos de pé, para mantermos firmes a nossa fé. Louvar a Deus. Eu necessito louvar o meu Senhor. Parâmetro, os salmos. Eu necessito adorar o meu Salvador. Eu preciso tributar-lhe honra e glória. Qual o critério, qual o caminho, quais os passos, qual a referência, qual o texto? Os salmos. Eu preciso pedir a Deus, eu preciso recorrer a Ele. Eu preciso também interceder pelas pessoas que eu amo.
para que Deus coloque o seu dedo, para que Ele realize prodígios, para que Ele conceda livramentos, para que Ele atenda as minhas preces? E qual é o manancial, qual é o caminho, quais as palavras, como eu devo me expressar diante do Senhor? Os Salmos. Obrigado pela sua audiência. Espero encontrá-lo no próximo domingo, no mesmo horário, com o seu televisor, com o seu celular ou com o seu computador, avançando no estudo desse fantástico, desse impressionante, magnífico e glorioso livro dos Salmos, o livro que Jesus rezou durante sua vida pública, o livro de orações da Igreja. Um grande abraço!